1 João capítulo 5, verso 13 em diante. Fique de pé, por favor, para que nós possamos ler a palavra do Senhor com reverência. 1 João 5, do 13 ao 21. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, puro, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, que todo mundo e que o mundo todo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Senhor, obrigado por este culto, pela tua igreja, pela comunhão com o teu povo. Abençoe a tua palavra, abençoe cada classe na escola dominical daqui a pouco, Senhor. Mas agora fale conosco e falando, abençoe os nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Assentai-vos, por favor. João, meus irmãos, foi o apóstolo que reclinou sua cabeça sobre o colo de Jesus, sobre o peito de Jesus. Ele foi aquele tipo de amigo mais chegado que um irmão. Ele foi aquele que viveu os momentos mais difíceis de Jesus bem pertinho. Ele foi aquele que contemplou com os próprios olhos, não é? E apalpou com as próprias mãos os milagres que o Senhor Jesus realizou. João viveu com Jesus desde que naquele dia ele foi encontrado pelo Senhor, até o último dia de sua vida ele andou com o Senhor, cada instante, cada momento, ele desfrutou profundamente do Senhor, dos ensinos do Senhor, e ele levou adiante esses ensinos. Ele aprendeu do Senhor e ele compartilhou do Senhor. A palavra de Deus diz que o povo de Deus às vezes perece porque lhe falta conhecimento. Mas o conhecimento acompanhado de arrependimento liberta e transforma. E foi esse conhecimento que João teve, o conhecimento que o libertou e o transformou. O conhecimento acompanhado de arrependimento. João está agora terminando a sua primeira epístola. Você sabe que ele escreveu o Evangelho, 1ª, 2ª e 3ª João e Apocalipse. No Evangelho, João nos apresenta Jesus como o Deus que veio salvar. Nas 3 cartas, João nos apresenta Jesus como o pastor que veio cuidar. E no Apocalipse, ele nos apresenta o Jesus que vem para punir os impenitentes. João conhece de Jesus. João fala sobre Jesus. João nos apresenta um Jesus na sua tríplice manifestação, como Salvador, cuidador e aquele que pune o impenitente. João está terminando a sua primeira carta. João é idoso e é experiente de Deus. Ele andou com Deus. Felizes os que andam com Deus. Esses vivem bem. Esses têm uma vida que vale a pena. Esses vão terminar a vida como Paulo, dizendo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Tenho uma coroa que me está guardada. Felizes são os que andam com Deus, que vivem com Deus. Tem uma vida maiúscula, uma vida que valeu a pena. Uma vida que valeu a pena ser vivida. E nestas últimas palavras de João, nesta carta, ele nos ensina que para vivermos bem, precisamos conhecer bem as coisas de Deus e colocá-las em prática. Até porque só conhecer também e não colocar em prática não vai nos fazer chegar ao porto desejado. É preciso conhecer e viver, aprender e colocar em prática, não é? Absorver e refletir no cotidiano aquilo que nós aprendemos.
E eu quero compartilhar com os irmãos e amigos, e aqueles que vão nos ouvir depois, alguns ensinos que ele nos dá aqui, de maneira bem objetiva, que aprendendo estes ensinos, tenho certeza que você viverá melhor, que a sua vida vai ser mais produtiva, mais feliz, mais intensa, mais alegre, mais realizada, mais maiúscula. Você viverá de uma maneira mais contagiante. Gente, crente tem que impactar o mundo, crente tem que fazer diferença, crente tem que, aonde ele passar, deixar marcas boas, positivas, que fazem diferença, que transformam o ambiente onde ele está vivendo. Que ensinos são estes que podem marcar e mudar a nossa vida? Primeiro, nunca, crente, nunca perca de vista a herança bendita que o Senhor te conquistou. Nunca. Diz o versículo 13: estas coisas eu vos escrevi, para que saibais o quê? Que tendes a vida eterna. Saiba, crente, você que tem Jesus como seu Salvador, a Bíblia diz e afirma, você tem a vida eterna, e esta é a herança que Jesus te conquistou. A vida eterna. Meus irmãos, João está escrevendo a um grupo de irmãos salvos, crentes, e a gente sabe disso porque durante esta carta, João várias vezes usa um termo muito bonito, um termo de pai mesmo, né? Ele diz assim, meus filhinhos. Se você ler 1 João, você vai ver que mais de 7 vezes essa expressão, meus filhinhos, meus filhinhos, meus filhinhos, ela se repete várias vezes na carta. É um indicativo de que não eram apenas crentes, eram crentes muito amados por João, muito amados por Deus. E é a eles que João lembra a herança bendita que possuem, a vida eterna. Queridos irmãos, não existe maior, não existe melhor herança do que esta. Vida eterna. Tudo mais se resume neste mundo. A vida eterna vai além. Ela dá um passo a mais. Ela vai um degrau além, não é? Ela vai para o futuro. Esta herança, ela é exclusiva dos que creram, dos crentes, dos salvos. Esta herança deve tornar a vida do salvo cheia de alegria, independente do momento de vida que vive. Nós estamos, mas não somos do mundo. Preste atenção, nós estamos, mas não somos. Nós estamos e às vezes enfrentamos lutas, momentos depressivos, momentos agonizantes, momentos tristes, momentos deprimentes, momentos difíceis, momentos de desemprego, momentos de enfermidades, momentos de lutas, momentos de decepções, momentos de agonias, momentos de diversidades, momentos de frustrações, momentos de surpresas desagradáveis. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos aqui, mas não somos daqui. Há uma herança gloriosa, bendita, maravilhosa, santa. Há um lugar, meus irmãos, que o Senhor nos conquistou na cruz. Lugar maravilhoso, eterno, glorioso. Lugar de presenças majestosas, onde nós viveremos para todo o sempre. É a herança conquistada para nós na cruz do Calvário por Jesus. Então João diz, meus filhinhos, eu escrevi para vocês esta carta, para vocês não esquecerem. Não esqueça, não esqueça. Teus dias podem ser amargos, teus dias podem ser difíceis. Lembre-se, faça o que o Jeremias ensinou, traga à memória o que te dá esperança. Traga à memória o que te dá realmente uma viva esperança, não é? A vida eterna. Esse é o primeiro ensino, para que você viva bem. Conhecendo bem, para viver bem. Segundo, viva sempre com base numa certeza incontestável, que está no versículo 14 e 15. Qual é essa certeza? Diz lá, esta é a certeza que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo que pedimos. Sabemos também que alcançamos as petições que lhe fizemos.
As incertezas causam ansiedades, estresse, angústias e medos. Causam mesmo. Não é assim que Deus quer que nós vivamos. Não é, irmãos. Não é assim. Deus nos libertou para sermos verdadeiramente livres. Livres do quê? Livres das ansiedades, dos estresses, das angústias, dos medos, do inferno. Ele nos libertou. Mas parece que alguns não são libertos. Ou se são, não vivem como se fossem. Às vezes nós vivemos presos a esses sentimentos. Nos deixamos levar por eles, dominar por eles. Mas João aqui nos diz que o crente pode estar certo. Ele tem uma certeza incontestável. Que certeza é esta? A certeza de que ele é ouvido pelo Senhor Deus. Preste atenção. Ele é ouvido pelo Senhor Deus. O versículo 14 diz: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos segundo a sua vontade, ele nos... Foi bem fraquinho, viu, irmãos? Vou repetir, tá? Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Irmão, você tem que ter certeza disso. Ele nos ouve. Não estamos orando às paredes. Ele nos ouve. No mês de abril, o pastor Joel, que é da Igreja Adventista da Promessa, me ligou, dizendo assim: pastor, a escritura do templo de Mojimirim, o uso capião saiu, a escritura está pronta, podemos fazer a transferência? Isso era para ter sido feito há 5 anos atrás, quando a gente tinha o dinheiro guardado. Quando a igreja lá tinha o dinheiro guardado. Acontece que muitas coisas aconteceram em 5 anos. O uso capião demorou muito para sair, e os irmãos lá passaram algumas dificuldades, tiveram que comprar um terreno do lado lá, e resultado, eu falei assim: espera um pouquinho, vou ligar lá em Mojimirim. Liguei lá, falei: pastor, ó, aconteceu isso e tal, dá para transferir? Ele falou assim: não dá. Falei: por quê? Porque não temos dinheiro. Falei: quanto vocês têm? Mais ou menos uns 700 reais. Falei: 700? Mas só o que tem que pagar para os adventistas é 5 mil, mais a transferência vai precisar de uns 15 mil. Ah, não tem, pastor. Falei: tá aí agora? Não sei. Falei: eu também não sei. O que vamos fazer? Vamos orar. E oramos, irmãos. E oramos e Deus trouxe a nossa memória que naquele período que o pastor Roberto Rocha estava lá, ele tinha conseguido uma oferta para comprar um terreno lá, que acabou não dando certo. Essa oferta voltou para a missão, etc. E ele foi embora dos Estados Unidos, a oferta foi embora com ele. E aí, conversei com o pastor Paulo, falei: pastor, vamos tentar falar com o pastor Roberto, vamos ver se a gente consegue pelo menos uma parte dessa oferta, se conseguir. Ele falou: não, mas o pastor já foi embora, agora não é mais da missão, já aposentou. Eu falei: mas vamos tentar, ué, não custa nada. Então vamos. Entramos em contato, ele demorou 1 mês para responder. E depois de 1 mês ele respondeu, falou: mas eu não estou mais na missão, agora eu já estou aposentado, e as igrejas aqui, onde nossa região, são fracas, né, não está fácil nos Estados Unidos também e tal, mas eu vou orar por isso. Falei: bom, já é alguma coisa. E como Deus sempre nos ouve, vamos continuar orando, né? Pedimos oração aqui na igreja de quarta-feira. Resumindo a história, irmãos, no mês de julho, ele mandou uma mensagem dizendo assim: pastor, conseguimos uma oferta para ajudar. Quanto é que vai precisar? Falei: 14 mil. Chutamos um valor mais ou menos, né? 5, mais ou menos uns 8, 9 mil para transferir. Foi o calculado. E aí, julho, ele falou: conseguimos um valor, só que o pastor só vai poder retirar esse dinheiro aí lá por setembro, porque o missionário José Arthur, ele está nos Estados Unidos, só volta em setembro. Tá bom. A gente vai conversando com os adventistas aqui, que eles demoraram 5 anos, espera 5 meses, vai fazer o quê, né? Irmãos, essa semana, para a glória do Senhor, o dinheiro entrou na nossa conta, os 14 mil reais, entrou na nossa conta, e nós fomos na quinta-feira com os adventistas lá em Mojimirim, e fizemos a escritura. Pagamos 5 mil para eles, e passou um pouquinho dos 9 mil reais, né? Vai passar um pouco, mas pouquinha coisa, porque o terreno que pagamos 140 já vale mais de 200 mil, né? Está quase 250 mil reais lá já. Mas Deus supriu, né? Deus foi bondoso e graças a Deus. Sabe por quê, irmãos, que isso é possível? Porque Deus sempre nos ouve.
sempre nos ouve. Esta é a confiança que temos nele. Ele sempre nos ouve. Não há dúvida de que toda oração feita a Deus, em nome de Jesus, segundo a vontade soberana de Deus, terá resposta. Terá resposta. Todos os ensinos bíblicos corroboram a esse respeito. Se não, vejamos. Escute lá. João 14, 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Mas preste atenção, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Como assim as minhas palavras estiverem em vós? Se cada dia a gente estiver praticando a palavra de Deus. Aí a gente vai pedir, o Senhor vai ouvir. Meus irmãos, a oração é a alavanca do cristão. Ela é a chave que abre as janelas dos céus. Então nós temos que crer. João diz, esta é a confiança que temos. Ele nos ouve em tudo o que pedimos. Então se lembre, você tem uma herança maravilhosa, a vida eterna. Segundo, nós temos uma confiança incontestável. Deus nos ouve em tudo o que pedimos. Terceiro lugar, lembre-se sempre do seu importante dever. Lembremos-nos sempre do nosso importante dever. Qual é o nosso importante dever cada dia? Verso 16. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado, que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por isso digo que não ore. Você consegue ver o seu dever neste verso, querido irmão e querida irmã? Consegue ver mesmo? Então qual é? Qual é o seu dever? Qual é o meu dever? O verso responde: ajudar os nossos irmãos quando caem em pecado. Então preste atenção, nosso dever não é acabar de matar, não. Tem gente que pensa assim, pecou, vamos acabar de matar. Não. O nosso dever é, quando uma pessoa cai em pecado, é socorrer, é ajudar, é ir atrás, é tentar recuperar aquela pessoa. E há várias maneiras de ajudar essa pessoa, e uma delas é orando. Agora, o pecado para a morte, diz ele, aí você não, naquele momento, nem orar resolve. Não é? E qual é o pecado para a morte? Sem aprofundar-se muito, que o nosso tempo não vai nos permitir, de maneira simples, é aquele pecado do qual a pessoa não se arrepende. Sabe aquela pessoa que está em pecado, mas ela não quer se arrepender? Você fala uma vez, duas, a pessoa não se arrepende? O texto diz, então, no momento, deixa ela. Nem ore. Porque ela está cega, ela está envolvida no pecado. E ela poderá morrer por causa daquilo. Deixa ela. Se não se arrepende, dificilmente alguém poderá ajudá-lo. Como é que você pode tirar uma pessoa de um poço profundo com uma corda, se a pessoa que está lá dentro se indispõe a segurar a corda? Você joga a corda está lá na frente da pessoa, ela olha para cima assim, você fala, segura, eu vou tirar. Ela olha para você, olha para a corda, olha para você, olha para a corda e emburra. Como é que você vai tirar, gente? Não tem jeito. É difícil. Não é? É difícil. Logo, se a pessoa peca e se mantém rebelde, a orientação é, deixa ela. Deixa ela. Ore a Deus, fale com Deus. Senhor, eu tenho feito, tenho buscado, tenho clamado. Mas ela não quer ajuda nesse momento. Agora, a pessoa que quer ser ajudada, não é? Estenda a mão, abra o coração, ouça, dê um estudo bíblico, vá atrás, visite. Nosso Senhor nunca abandonou seus discípulos quando erraram e se arrependeram. Ele orou por Pedro mais de uma vez, e quando Pedro fracassou, Jesus estava lá. Oremos, meus irmãos, nenhum exército que é decente abandona seus soldados na batalha, quando são feridos, quando caem. Oremos para que nossa família, filhos, quando pecarem e vão pecar, se arrependam e voltem à comunhão com o Senhor. Se há uma oração que deve ser feita para qualquer pessoa que está fora do caminho, é que ela se arrependa. Para que irmãos e irmãs
que esfriam na fé ou se afastam, voltem à intimidade à família cristã, para que a pureza, a santidade prevaleça em nosso meio. Em nosso meio. Em quarto lugar, desfrute cada dia de uma edificante experiência que Deus nos deu. Versículo de número 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é nascido de Deus é gerado, aquele que é nascido de Deus e de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo puro, e o maligno não lhe toca. E o maligno não lhe toca. Meus irmãos, o céu não é um lugar de não pecadores. Não. O céu é um lugar de pecadores lavados pelo sangue de Jesus. De regenerados. Os nascidos de Deus foram lavados. Foram purificados, foram transformados. Agora eles não vivem mais em prática de pecado. A expressão que tem no texto da Revista e Corrigida, aquele que é nascido de Deus não peca, essa expressão, se não for bem entendida, pode gerar uma falsa doutrina, que é o fato de que a pessoa que se converteu agora não peca mais. O Glênio Paranaguá, que já se arrependeu desse erro, há uns 20 anos atrás, começou a ensinar em Londrina que o crente tinha a natureza adâmica retirada quando ele convertia e não pecava mais. E isso deu um bafafá na época lá. Mas ele se arrependeu, viu que estava errado, mudou. Estava errado, mudou, e hoje tem uma boa igreja lá que prega a verdade. A melhor tradução, ou a tradução bíblica ali é: aquele que é nascido de Deus não vive em prática de pecado, que é completamente diferente. Então o original é isso mesmo, não vive em prática de pecado. E o próprio versículo mostra isso. Veja, ele diz assim, aquele que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo puro. Está entendendo? Note o conserva-se. O conservante é utilizado nos alimentos para impedir a deteriorização, a contaminação. É um processo contínuo e não de uma vez por todas. Eu e você sabemos que diariamente somos atacados, instigados, incentivados a pecar. E de vez em quando pecamos. De vez em quando caímos. De vez em quando nós realmente cedemos às tentações. Mas os que nasceram de novo, não só deixam a prática do pecado, como também são guardados do maligno. Não vivem na prática. A pessoa que nasceu de Deus abandona a prática, ela não vive mais. Se vive na prática é porque não nasceu de Deus. É simples assim. Na medida em que nos esforçamos para não pecar, Deus nos guarda e livra da tentação. Esta é uma verdade maravilhosa, irmãos. É uma experiência. Olha, cada dia que você procura de viver uma vida agradável ao Senhor, você é guardado do maligno. Você é envolvido pelo Senhor. Em quinto lugar, lamente uma triste realidade que o texto nos apresenta. Lamente. Qual é essa realidade? Verso 19. Sabemos que somos de Deus. Olha ela aí. E que todo mundo está no maligno. Somos de Deus, mas o mundo jaz no maligno. É duro, mas é a realidade, irmãos. É a realidade. A criança mais linda, a pessoa mais honesta, a menina mais exuberante, o jovem mais robusto, o homem mais bem-sucedido, a mulher mais formosa, sem Jesus, todos jazem no maligno. É triste, mas essa é a realidade. Note que a expressão jaz vem de jazigo. Jazigo, lugar de mortos. Augusto Nicodemos diz que a ideia aqui é a da passividade tranquila, ou seja, a humanidade está deitada placidamente nos braços de Satanás, adormecida, entorpecida, enquanto ele a conduz para a perdição e destruição eterna. Ela está morta em delitos e pecados. E esta é a realidade do homem sem Deus. Apenas um milagre pode retirá-la de tal terrível situação. Não é sem razão que a violência, a pornografia, a fome, o desequilíbrio ecológico e tudo mais nos lembram um mundo que se tem rebelado contra Deus.
porque esta é a realidade. Sem Jesus, o mundo inteiro jaz no maligno. Está no maligno. E é lamentável. É muito triste. Às vezes, dando uma aula ou outra aí em algumas classes, né? De sexto ano, sétimo ano, eu fico muito triste às vezes, irmãos, de ouvir em classe de sexto ano o que os meninos e meninas conversam. Olha, é uma conversa que se eu tivesse na minha idade, eu ia ver com a minha boca, sabe aqueles indígenas que tem aquele lá bem grandão assim? Aquele bocão assim, tudo parece, né? Eu não sei o que eles fazem, mas fica beiçudo, bem, aqueles beição. Eu ia ver daquele jeito. Se eu falasse o que eles fazem, eu ia ver daquele jeito, porque eu ia tomar uma atrás da outra na boca. Mas hoje eles falam, e esses dias eu perguntei para o menino, falei assim, rapaz, você fala isso que você está falando aqui dentro da sua casa? Fala, minha mãe fala. Eu falei, mas como assim sua mãe fala? Não, minha mãe fala, eu também falo. Fico pensando, meu Deus do céu, que triste, irmãos, que triste. É um linguajar profano, imundo, chulo, vergonhoso, imoral, podre. Mas a razão é, o mundo jaz no maligno. É verdade isso. E é lamentável. Em último lugar, descanse na gloriosa verdade do versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. No que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Meus irmãos, este verso deveria ser escrito em caneta de ouro na mente do cristão. Ele é uma teologia em miniatura. Uma pequena biblioteca sobre a segurança que você tem. Uma Bíblia para o que creu. Vejamos, o Filho de Deus veio, nós o conhecemos, Ele é Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus, Ele é o verdadeiro Deus, Ele é a vida eterna, e nós o conhecemos. Nós o conhecemos. Ele é o nosso Salvador. Ele é o Rei da nossa vida. Ele é o autor da nossa nova história. Ele é o protagonista principal do filme maravilhoso que Ele está rodando da nossa vida agora. João podia dizer isto, ele com segurança esteve com Jesus desde o princípio, presenciou os milagres, o poder, o caráter, desfrutou a companhia, andou com o amor verdadeiro, reclinou-se no peito do Senhor, foi transformado pelo amor, viu o amor, e esse amor tem nome, é Jesus Cristo. É por isso que ele termina essa carta dizendo, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. A pessoa que ama não é a que vê o perigo iminente e finge que não vê, mas é a que vê e age imediatamente para salvar os companheiros. E é isto que este verso nos mostra. João viu o Império Romano crescendo e mudando a estratégia. Ora perseguindo, ora estendendo as mãos. E de fato no ano 300, Constantino deixa de perseguir os cristãos e abraça o cristianismo. Daí para frente ele cristianizou o império. E aí cada pessoa que chegava dizia, eu sou cristão, pode vir, vem com seu ídolo, vem com sua idolatria. E aí o cristianismo virou isso que você vê pela rua aí. João disse, guardem-se dos ídolos, não adorem os ídolos, não pronunciem o nome dos ídolos, não tenha lembrança deles, eles são demônios, eles não devem fazer parte da nossa vida e nem da nossa boca. Há muitos ídolos no mundo. Um ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Guarde-se dos ídolos. Termina esta mensagem. João diz, conheça, para que você viva bem. A ignorância é a mãe da destruição. O reino de Deus não é um reino de ignorantes. É um reino de sábios. É um reino de cegos que veem, de ignorantes que obtiveram o conhecimento de Deus, de pessoas que foram alcançadas com a sabedoria do Pai das luzes que desce dos céus. E diante desses preciosos preceitos, nós podemos viver melhores, irmãos, vivermos muito bem, porque nós conhecemos o verdadeiro Deus, a vida eterna, e Ele nos deu a sua palavra com essas verdades maravilhosas. Vamos viver bem, vamos viver melhores, vamos viver pautados na santa e maravilhosa palavra do Senhor. João diz, filhinhos, eu vos escrevi para que vocês saibam. Agora você sabe, viva de acordo com o que o Senhor te ensinou. Oremos.
Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Por favor, nos ajude a tê-la como referência em nossa vida cada dia. De tal maneira, Senhor, que no cotidiano, no trabalho, nas nossas conversas, no WhatsApp, no Facebook, no trabalhar com os nossos filhos, na rua onde moramos, nas festas em família, dentro do ônibus, Senhor, no trânsito, na faculdade, na escola, aonde nós estivermos, Senhor, que estas verdades santas, puras, maravilhosas, elas sustentem a nossa vida, elas nos façam viver de maneira empolgante, contagiante mesmo, de maneira que as pessoas possam se chocar com uma vida que resplandece e que tem sentido e significado, tem valor, tem alegria, mesmo quando as coisas não vão bem. Ajude-nos a termos o prazer de falarmos deste nosso Salvador maravilhoso, porque somos dele, somos filhos e filhas do Deus Altíssimo, somos salvos pelo Rei dos Reis, temos uma herança, Senhor, maravilhosa nos céus. Ajude-nos a viver essas verdades. Obrigado por elas, em nome de Jesus. Amém.